Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar aí o primeiro girão de notícias do dia, como sempre, cheio de informação. Tem sorteio da Copa do Brasil agora na parte da tarde, você vai saber quem será o adversário do Vasco da Gama. Tem jogo na Taça São Paulo, entre Vasco e São Paulo. Eu vou bater para vocês como tá o chaveamento, as equipes que já estão classificadas. E caso o Vasco avance do São Paulo, quem a gente pega nas quartas de final. Tem o Halls aí ganhando moral e talvez coloque já o Lucão como terceiro goleiro do Vasco da Gama. E o Thiago Rodrigues aí que abre o olho dele. Então tem muita notícia importante para trazer para vocês. Eu vou trazer também os possíveis adversários do Vasco nesse sorteio da Copa do Brasil. E também, centroavante. Olha, o staff do Getúlio vê com muito bons olhos a vinda dele para o Vasco da Gama. Será que o Getúlio pode pintar em São Januário? Eu vou chamar a vinheta e após a vinheta eu trago para vocês essas e outras informações. Bom, galera, agora que a vinheta já rodou, eu vou pedir para tu deixar aquele like marotaço que ajuda a gente bastante aí na divulgação do vídeo. E claro, se tu for novo por aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações, além de seguir a gente lá no Instagram, beleza? Vamos começar esse vídeo aí falando de sorteio da Copa do Brasil. Inclusive, você que quiser ver o sorteio ao vivo, o Vasco vai fazer uma transmissão ao vivo lá pelo seu próprio Facebook. A transmissão começa a 1h da tarde. E pelo regulamento aí do sorteio da Copa do Brasil, o Vasco tá no pote A e tem que pegar equipes do pote E. Eu vou colocar para vocês aí na tela as imagens das equipes e eu vou cantar uma por uma aqui, porque é muito time, eu vou acabar esquecendo alguma. Confere os possíveis adversários do Vasco nessa primeira fase da Copa do Brasil. Altos do Piauí, Campinense, São Raimundo, Mirassol, Ferroviária, Motoclube, Salgueiro, Globo, União de Mato Grosso e Sergipe. Bom, galera, das equipes que eu listei para vocês aí, qual é a sua preferida? Qual você gostaria de pegar no sorteio? Ou dos nomes que estão aí, tanto faz como tanto fez, o Vasco tem obrigação de passar. Obrigação de passar o Vasco tem, mas só se você quiser deixar um time que você prefere, deixa aqui embaixo nos comentários. Beleza? Bom, vamos avançar aqui agora e vamos falar um pouquinho de goleiro. Nós tivemos o goleiro Cadu se destacando muito aí na Taça São Paulo, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Isso me dá um gancho para mim falar do atual grupo de goleiros do time principal do Vasco da Gama. Tivemos mudança na hierarquia dos goleiros na temporada passada e para esse ano parece que vai mudar novamente. O Lucão, que era o segundo goleiro, acabou a temporada como titular e o Vanderlei ficou no banco de reservas. E o Lucão, de primeiro goleiro, deve voltar agora a ser talvez até o terceiro goleiro. Eu explico para vocês o porquê. O Vasco realizou um jogo treino no sábado contra a equipe da Saferj, venceu por 2-0, gols de Juninho e Laranjeira. Thiago Rodrigues não pôde participar do jogo treino. E quem começou ali no time titular foi o Halls. O Lucão começou no time reserva. Inclusive, quem olhou os melhores momentos lá na Vasco TV desse jogo treino, o Halls pegou uma penalidade máxima. E olha como é que as coisas mudam, né? O Halls tinha contrato apenas com o Vasco até dezembro do ano passado, acabou renovando o contrato e ele entrou numa partida numa circunstância ali um pouco engraçada. O Vanderlei se enrola, sai do gol, perde o tempo da bola, aquele jogo contra o Remo, e aí ele acaba sendo encoberto e coloca a mão na bola para não tomar o gol. E o Hall jogou os minutos finais daquela partida. Agradou o pouco que jogou, acabou renovando o contrato e nesse momento parece estar passando à frente do goleiro Lucão. O Lucão deve provavelmente acabar aí a temporada como terceiro goleiro do Vasco da Gama. Ou pelo menos vai ter uma disputa acirrada com o Halls. O jogador vem treinando bem, vem chamando a atenção e parece que está começando a passar o Lucão, pelo menos na preferência do Zé Ricardo. Lembrando que o Thiago Rodrigues é um goleiro que ainda não pegou uma camisa de peso como a camisa do Vasco da Gama, vem para ser o titular, mas se acontecer algumas falhas aí, pode acontecer dele perder a titularidade. Então é importante o Vasco ter um goleiro reserva aí pronto para atuar. E eu faço a seguinte pergunta para vocês: vocês gostam do Halls? Confiam nele? Acho que caso o Thiago Rodrigues, por contusão, ele pode tranquilamente ali segurar a meta do Vasco? Quero te ouvir. Deixe sua opinião aqui embaixo nos comentários. Lembrando que o Halls tem 22 anos de idade, faz 23 nessa temporada. O Vasco já emprestou ele para algumas equipes, uma delas sendo inclusive
o Náutico. Então o jogador tem um pouco mais de rodagem, inclusive fora do Vasco da Gama, diferentemente do Lucão, que só jogou no Vasco e nas seleções brasileiras de base. Beleza? Eu vou virar a chavinha agora, vamos falar de Taça São Paulo e também de jogadores aí centroavantes, já que a negociação aí com Pedro Raul, por exigência do Castilho ou Rei Sol, deve melar. Eu vou trazer para vocês possíveis nomes que pode acertar com a camisa do Vasco da Gama, beleza? Mas antes, se liga galera, presta bastante atenção aqui, ó. Estamos nesse período de mercadão da bola e eu tenho um grande amigo que me ajuda todo santo dia, que é o que, Dieguinho? O aplicativo da OneFootball. Ela é extraordinária. Ali no aplicativo da OneFootball eu tenho notícias do futebol brasileiro, europeu, sul-americano. Posso ver de graça todos os jogos do campeonato alemão. Hoje o Lewandowski está inclusive vai disputar aí o prêmio de melhor jogador do mundo lá no prêmio The Best. Inclusive o cara bateu recorde de gols na última temporada da Bundesliga. Você pode matar a saudade do Paulinho. Olha que campeonato extraordinário que você pode ver de graça na palma da sua mão. E você ainda pode personalizar o aplicativo com o seu clube do coração. E aí, toda vez que tiver uma notícia do Vascão, a OneFootball manda a notificação na tela do seu celular. E lembrando que a OneFootball tem uma parceria com o Vasco da Gama e por isso tem ainda mais conteúdos exclusivos do Vasco dentro da plataforma. Baixe o OneFootball. O link para baixar o OneFootball tá aqui, ó, na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E como eu sempre digo, quem baixa o OneFootball não consegue mais ver sem. Bom, galera, sobre Taça São Paulo, vou colocar para vocês aí, já tiveram jogos aí das oitavas de finais do outro lado da chave, não é o lado da chave que o Vasco tá, inclusive algumas quartas de finais já estão definidas. O Santos vai enfrentar o Mirassol e o Botafogo vai enfrentar a equipe do América Mineiro. Tá definida as quartas de final. Do outro lado, tá rolando agora, inclusive, o Palmeiras está vencendo o Inter por 2-0. E nós temos aí alguns jogos. O Vasco joga às 8 horas da noite com transmissão do Sport TV. Caso o Vasco elimine o São Paulo, o Vasco vai pegar nas quartas de final ou a Desportivo Brasil ou a equipe do Cruzeiro. Inclusive o jogo do Cruzeiro é agora, às 3 horas da tarde. Então você que quiser ver o possível adversário do Vasco, caso o Vasco elimine o São Paulo, você já pode dar uma observada e conhecer melhor o nosso próximo adversário. Falando agora do jogo especificamente entre Vasco e São Paulo, o Vasco tem uma baixa importante, o zagueiro Pimentel tomou o terceiro cartão amarelo e não vai jogar. Quem deve jogar na vaga dele deve ser o zagueiro Vitão. E o Vasco e o São Paulo protagonizaram aí duas finais de Taça São Paulo. O Vasco é campeão da competição uma única vez em 1992 em cima do São Paulo e o Vasco perdeu a oportunidade de ser bicampeão em 2019, perdendo também para o São Paulo. Então essas duas equipes aí têm história na competição quando se enfrentam. Lembrando que o Vasco, o quarto ano consecutivo que o Vasco chega às oitavas de final. O Vasco nesse momento ostenta uma invencibilidade de 21 jogos na Taça São Paulo sem perder. O Vasco foi eliminado na edição anterior pelo Grêmio, mas foi nas penalidades máximas. O artilheiro da competição segue até aqui, o Figueiredo, com 7 gols marcados. Beleza? Eu vou bater aqui para vocês agora uma provável escalação do Vasco. Goleiro Cadu, na lateral JP Galvão, a zaga formada aí por Zé Vito e Vitão, muito provavelmente. Julião na lateral esquerda, um tripé no meio campo ali com Rodrigo, André Santos e Marlon Gomes. E aí o trio de ataque que vocês já conhecem, Figueiredo, Vinícius e Marcos Dias. Esse é o provável time do Vasco para enfrentar o São Paulo às 8 horas da noite. Então fica ligado aí para vocês poderem acompanhar o jogo da nossa molecada. E agora eu vou falar para vocês dos possíveis centroavantes que podem acertar com o Vasco da Gama. Inclusive, o seu staff ali tem muito interesse de acertar com o Vasco da Gama e ver o Vasco com muito bons olhos. O Vasco sempre foi uma das prioridades. Vamos ver o que acontece esses dias. Ficaríamos felizes. Bom, e a galera do Colina Informa entrou em contato com o próprio empresário do jogador, perguntando se tinha proposta do Vasco nesse momento, se tinha negociação. Ele disse que até o presente momento nenhum contato do Vasco da Gama, mas disse que o projeto seria muito legal. Getúlio tem 24 anos de idade, pertence a uma equipe de fora, salvo engano é a Portimonense, e teve emprestado ao Avaí na última temporada. Inclusive, ele marcou 2 gols no Vasco nessa Série B. Um centroavante bem grandalhão, joga de homem de área, mas sabe cair um pouco pelas beiradas também. O jogador tem um carinho muito grande da torcida do Avaí. O que vocês acham do nome do Getúlio? Quero te ouvir, deixa sua opinião aqui embaixo
nos comentários. É o que tá sobrando no mercado aí. Toma não daqui, não dali, não resolve aqui, resolve ali. E um jogador que foi oferecido ao Vasco na semana passada e o Vasco negou de pronto é o atacante Rodrigão. Lembra dele? Centroavante alto, forte, às vezes até rechonchundinho. Jogou no Santos, jogou em algumas outras equipes aí. Teria sido oferecido, mas o Vasco nesse momento descartou. E um jogador que foi especulado no Vasco bem lá no começo do mercado da bola, ali no meado do mês ainda de dezembro, era o atacante Luca. Ele acabou de acertar com a Ponte Preta. Então, esse jogador também não vem para o Vasco da Gama. Então segue aí a saga do Vasco e o MT começa a ser olhado para o Vasco talvez aproveitá-lo na função de camisa 9. Não seria o titular, até porque nesse momento tem o Raniel, mas nesse momento seria o reserva imediato do Raniel, ou ele ou o Figueiredo. Tá bom para você esse trio aí de camisas 9 do Vasco para a temporada? Bom, galera, é isso. Eu vou encerrar minha participação por aqui. Tô ligado, tô de olho, saindo informação nova a respeito de negociação, trago para vocês. E claro, volta de 5h30, 6 horas aí eu tô chegando com mais informações do nosso Vascão. Já vou saber quem o Vasco pega no sorteio da Copa do Brasil e também o nosso possível adversário, caso o Vasco elimine o São Paulo, logo mais às 8 horas da noite. Eu tô te esperando no próximo girão de notícias do dia, beleza? É isso. 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. E a qualquer momento de quem volta vai estar junto. Valeu, fui. Se for novo aqui, se inscreve no canal e ativa também o sininho das notificações. Não vai dar esse mole, né? Porque toda vez que tiver vídeo novo aqui, o YouTube te notifica e tu sai daqui sempre muito bem informado.